Amém? Marcos 10, 46 até o 52. Diz assim a palavra de Deus: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: O que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Eu convido você a ler na sua Bíblia em voz alta essa última frase, mesmo que não esteja parecida com a minha. 1, 2, 3. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, meu Deus, e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bom. Pedimos que o Senhor, através do teu Santo Espírito, fale conosco nessa noite, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, a cidade de Jericó, uma cidade antiguíssima, nós temos aí registros de 6.000 anos antes de Cristo, que ela já havia sido povoada. 6.000 anos antes de Cristo. Jericó foi uma importantíssima cidade, pois foi a primeira a ser conquistada por Josué, depois que Moisés morreu e ele atravessou com o povo o Rio Jordão. É a primeira cidade. É aquela cidade que comumente as pessoas dizem que os hebreus deram 7 voltas ao redor dela, tocaram a trombeta e gritaram e as muralhas caíram, né? Mas não são 7 voltas, são mais voltas. Eram 7 dias rodeando a cidade. E no último dia, 7 voltas. Aí você conta quantas voltas foram. Tá? Mas o povo diz que foram 7 voltas, mas não foram. Foram 7 dias. Durante 6 dias, 1 volta por dia. E no 7º dia, 7 voltas. 6 com 7 dá esse número aí. E aí eles gritaram bem alto, sopraram as trombetas e a muralha daquela cidade caiu, veio ao chão. Essa é a cidade que o nosso Deus derrubou as muralhas. Jericó era uma cidade situada a cerca de 240 metros abaixo do nível do mar e ficava distante cerca de 25 quilômetros de Jerusalém. Uma nova cidade foi construída, localizada mais ao sul, e ela foi construída por Herodes o Grande no século I. E eu preciso que você guarde essa informação, que existiu uma Jericó velha e foi construída uma Jericó nova. Porque daqui a pouquinho você vai entender o porquê disso. Essa cidade foi construída com o intuito de ser uma cidade de veraneio, de passeio, de lazer. E diga-se de passagem, era uma cidade muito frequentada, porque ali haviam muitas piscinas, muitas salas de banho, muitos jardins, muitas palmeiras. Então foi uma cidade projetada, planejada para ser algo magnífico. Quando nós olhamos esse texto, nós encontramos, e provavelmente na sua Bíblia tem uma notinha de rodapé, ou embaixo do subtítulo, as outras referências de que esse texto, essa passagem, esse milagre, você pode encontrar em Mateus, em Marcos e em Lucas. Ou seja, todos os evangelhos sinóticos contam essa mesma história.
E aqui entra algo muito interessante. Por quê? Quando você lê essa mesma história em Mateus capítulo 20, diz que tem 2 cegos. 2 cegos. Quando você lê essa mesma história em Lucas capítulo 18, Lucas relata que Jesus estava entrando em Jericó. E quando nós lemos essa passagem em Marcos, o evangelista escreve que Jesus estava saindo de Jericó. E isso aqui é um prato cheio para quem gosta de falar que a Bíblia não é a palavra de Deus, ou que gosta de colocar a inerrância das Escrituras à prova. Porque eles vão olhar e vão dizer, tá, mas peraí, era 1 ou era 2 cegos? Jesus estava entrando ou Jesus estava saindo? Que confusão é essa? O que está acontecendo aí, né? E essas pessoas mal intencionadas gostam de pegar esses detalhes para questionar. Mas a Bíblia é a palavra de Deus e ela é inerrante. Nós precisamos apenas nos aprofundar um pouquinho no estudo. A primeira resposta, e é fato de que Lucas e Marcos mencionam apenas um cego. Mas isso não anula o fato de que tinham 2 cegos. Ou seja, o fato de eu escrever de que havia um, não necessariamente está descartando que haviam 2. Para Marcos e para Lucas, o que mais chamou a atenção foi o milagre que Jesus operou na vida deste cego, que em Marcos ainda vai colocar Bartimeu. Lembrando que Bartimeu não é nome próprio, tá? Bartimeu não é nome próprio. Bartimeu significa que aquele homem era filho de Timeu. O próprio versículo explica isso. Se você olhar em Mateus capítulo 16, versículo 17, Jesus vai dizer, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Bar-Jonas não é o sobrenome de Simão, mas Bar, o prefixo Bar, indica que ele é filho de Jonas. Então o Bartimeu aqui não é o nome dele, mas é o nome do pai dele, indica que ele era o filho de um homem chamado Timeu. A segunda questão sobre a entrada é muito simples. Como eu disse, havia uma Jericó antiga. Essa Jericó antiga foi conquistada por Josué. E lá em Josué capítulo 6, versículo 26, o povo fez um juramento diante de Deus e de Josué, dizendo o seguinte: maldito é aquele que reconstruir Jericó. Que o primogênito dele morra. Que seja destruído como foram destruídas as cidades, que essa cidade fique apenas de ruína. Por isso, no século I, Herodes o Grande construiu uma nova Jericó mais ao sul. Como é que nós lemos esse texto? Da seguinte maneira: esse cego, esse homem, filho de Timeu, ele estava entre uma e outra Jericó. Quando Marcos, o evangelista, escreve a história, ele escreve dizendo: Jesus, saindo de Jericó, curou o cego, porque aquele homem estava entre as 2 entradas. Quando Lucas escreve o seu evangelho, Lucas muda a direção e diz que Jesus estava entrando na cidade. Então a Bíblia, ela não se contradiz em nenhum ponto. Basta apenas nós entendermos o contexto geográfico e histórico daquela época. Mas esse homem enfrentava algo terrível, que era o preconceito cultural e também o preconceito religioso. Se hoje uma pessoa com deficiência visual sofre, imagine naquela época. Imagine naquela época que todos os serviços, repito, todos os serviços dependiam e demandavam da força do braço. Não existiam programas de computadores. Não existia tecnologia. A tecnologia era a força do braço. Por isso, toda pessoa que tinha uma deficiência, alguma mutilação, alguma coisa que o impedia de trabalhar, essa pessoa ou ela era sustentada pela família, ou ela ia pedir esmola.
E nós temos inúmeros casos de pessoas, coxos, cegos de nascença, pessoas que ficavam à beira do caminho, na frente da porta do templo, pedindo esmola, porque tinham uma deficiência. Esse homem não era um cego de nascença. Esse homem era alguém que já tinha visto, ele teve visão. É tanto que quando ele vai falar com Jesus, e Jesus pergunta para ele: o que é que você quer? Ele diz: que eu torne a ver. Eu acredito, irmãos, que isso deve ser terrível. Alguém que experimentou a visão, alguém que durante muito tempo viu, enxergou, conseguiu ver a beleza do mundo, ter percepções de cores, de formas, e de repente nós não sabemos com qual idade, ou se foi um acidente, ou o que aconteceu, aquele homem tornou-se cego. Eu me lembro de Fanny Crosby. Fanny Crosby, talvez a maior compositora que esse mundo já viu, com mais de 9.000 composições. 9.000 composições. Nasceu e devido a um erro médico, ela teve um inchaço nos olhos, levaram a criança para o hospital, o médico mandou passar uma pasta de mostarda nos olhos e cegaram a menina. Fanny Crosby perdeu a visão, cega dos 2 olhos. Essa mulher, lá na frente, que foi criada, educada pela sua mãe e pela sua avó, se casou. E quando teve o filho em terna idade, o Senhor o recolheu devido a uma enfermidade. E essa mulher escreveu um hino que está no nosso cantor cristão. E quando ela perdeu o filho, o Senhor lhe deu a inspiração de escrever aquele hino: vivo feliz, pois sou de Jesus, pois eu já desfruto do gozo da luz. Você já imaginou o que é isso? Você já imaginou? Esse homem perdeu a visão. Com isso, quantos traumas, quanta frustração. Nós por muito menos nós nos frustramos, por muito menos vivemos uma vida amargurado, por muito menos do que isso, por uma perda infinitamente menor, nós muitas vezes viramos as costas para Deus. E esse homem que não é tratado nem pelo próprio nome, ele só é lembrado pelo pai que teve. Ele é o filho do Timeu, Bartimeu, cego e mendigo. Esse homem está à beira do caminho e ele enfrenta um preconceito cultural e religioso. Religioso porque naquela época quem era cego era como se fosse amaldiçoado por Deus. Os próprios discípulos, em João capítulo 9, versículo 1 ao 3, enquanto eles estavam caminhando com Jesus, viram um homem cego de nascença. E os discípulos perguntaram para Jesus: mestre, quem pecou? Este homem ou os pais dele? Quem é que pecou? E Jesus Cristo respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isto aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. E aí Jesus opera um milagre, irmãos, que sai fora da curva. Jesus quebra a máquina, ele cospe no chão, faz lama, pega a lama, passa nos olhos do cego e diz para ele: vai se lavar no tanque de Siloé. E aquele homem sai cego, com os olhos cheios de barro, procurando onde é que está o tanque. Chega no tanque, quando ele lava o rosto, ele abre os olhos e vê. Oh, meus irmãos, isso é maravilhoso. Jesus Cristo quebra todo o preconceito. Sabe o que isso significa? Que Jesus tem uma forma surpreendente de fazer milagre na nossa vida. Muitas vezes nós estamos esperando que Ele vai fazer de um jeito, e Ele faz completamente diferente, porque Ele é Deus. Agora creia que Ele tem poder para fazer. Ele sabe e Ele tem poder para fazer. Mas eles viviam também um preconceito cultural, como eu disse. Todas as profissões exigiam um trabalho manual. Como é que um cego vai trabalhar? Não tem como. Então sobrou o que para esse homem? Uma velha capa e à beira de um caminho. Uma capa e à beira de um caminho. Bom, a lei do Senhor exigia
que aquele homem fosse cuidado pelo seu povo, está lá em Levíticos 25, versículo 35, mas na prática nós sabemos que não é assim. Na prática é cada um por si. A lei exigia que aquele homem fosse cuidado, sustentado, que dele não fosse cobrado imposto, que dele não fosse cobrado nenhum lucro, nenhum ganho, mas que ele vivesse sustentado pelos outros. Mas na prática, sobrou para aquele homem a miséria, sobrou para aquele homem uma capa e um caminho empoeirado. Louvado seja Deus, porque Jesus Cristo estava a caminho de Jerusalém, capítulo 10, versículo 32, e Jesus iria passar em Jericó. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, porque um dia eu e você também estávamos em um caminho, abandonados, sem visão de reino, sem visão de mundo, cegos, perdidos dentro dos nossos pecados, e Cristo passou por ali. Cristo passou por aquele caminho. Cristo atravessou Jericó e foi em direção àquele homem, versículo 46, e foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Nós lemos o texto e vimos que esse homem, quando ouviu que era Jesus que estava passando, começou a gritar, começou a clamar, e o clamor daquele homem atraiu a atenção de Jesus, e Jesus parou e falou com ele. Eu quero agora passar para mim e para a sua vida 4 lições. 4 lições que eu destaco desse texto para uma aplicação pessoal para mim e para a sua vida. E a primeira lição desse texto é: não desperdice a oportunidade de estar com Jesus. Não desperdice a oportunidade de estar com Jesus, até porque pode ser a única da sua vida. Jesus Cristo estava subindo para onde? Para Jerusalém. Sabe o que é que Jesus estava indo fazer em Jerusalém? Alguém sabe? Jesus estava indo para ser morto. Era a última semana do ministério terreno de Jesus. Nunca mais pessoalmente, a não ser na segunda vinda, Cristo passaria por aquele caminho de novo. Era a última vez que Jesus passaria por aquela estrada. Jesus estava subindo para Jerusalém, na ocasião era a festa da Páscoa, estatuto perpétuo, a cidade estava polvorosa, recebendo gente de todas as partes do mundo, e Jesus estava indo para lá celebrar a última Páscoa. O Cordeiro de Deus estava indo para ser crucificado. Lá em Jerusalém ele seria preso, chicoteado, crucificado e morto. Quando Jesus então passava por Jericó, um cego que também era mendigo, ouviu que ali estava passando Jesus e começou a gritar por misericórdia, versículo 47, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Tenta imaginar essa cena, irmãos. Tenta imaginar aí na sua cabeça essa cena. Jesus está passando na estrada principal que liga as ruínas de Jericó com a nova Jericó. A Jericó que foi construída por Herodes o Grande. Essa Jericó que ficava próximo de Jerusalém. Caravanas e mais caravanas estavam passando por ali, porque eles estavam indo celebrar a festa mais importante para o judeu, que é a Páscoa. A cidade já estava superlotada, as ruas movimentadas, era costume da época os vendedores ambulantes estarem ali. Imagine agora a oportunidade. À beira do caminho, barracas e mais barracas de pessoas vendendo animais e provisões, pessoas caminhando, criança gritando, animais passando por aquela estrada, e de repente vem mais uma multidão, e diz o texto que vem Jesus, os discípulos e uma numerosa multidão. Uma numerosa multidão. Era mais uma multidão que estava ali, e parado à beira do caminho, estava quem? Um homem cego, o filho do Timeu.
Era um prato cheio para ele estar ali. Agora é a oportunidade de encontrar pessoas misericordiosas e ganhar uma oferta a mais, pois ele vivia de esmolas. Ele está parado à beira do caminho. Quantos nãos esse homem não recebeu? Quanta rejeição ele já não havia recebido? Mas ele está ali, à beira do caminho, pois ele não tem direção, ele não sabe para onde ele vai. Mas de repente ele começa a escutar. E o que é que ele ouve daquela multidão que está passando ali? Jesus, o filho de Davi que está passando? É isso que ele ouve? Não. Ele ouve a seguinte frase: lá vem a caravana de Jesus, o Nazareno. Irmãos, isso é tão lindo, porque aquele homem que era cego foi o único que viu. O cego foi o único que começou a enxergar naquele momento. Todos que estavam ali estavam dizendo: olha lá, está vindo Jesus, o Nazareno. Quem sabe outro falou: olha lá, está vindo Jesus, o filho do carpinteiro, o filho da Maria. Talvez alguém brincou e disse: o que é que pode vir de bom lá de Nazaré? O que esse homem está perdido aqui? Como é que ele está vindo para cá? E quando o cego escuta que Jesus, o Nazareno, está se aproximando, imediatamente ele inverte a frase, e ao invés de ele dizer: Jesus, Nazareno, tem compaixão de mim, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele evoca o título do Messias do Antigo Testamento. É como se ele estivesse dizendo: eles não sabem quem o Senhor é, mas eu sei, tu és o Messias prometido, e eu estou aqui, tem compaixão de mim. E diz o texto que quanto mais eles falavam para ele se calar, mais ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aquele homem não perdeu a oportunidade de estar na presença de Jesus. O cego, aquele que era cego, foi o único que viu. Foi o único que viu. Ele tinha todos os motivos para falar igual a multidão e dizer: Jesus Nazareno, tem compaixão de mim. Mas ele falou: não, é o Messias. Eu não vejo, mas eu sinto, e eu sei que é o Messias. Você já sentiu a presença do Messias? Você já sentiu a presença de Jesus? É inconfundível. É inconfundível, é um peso de glória quando ele se manifesta. E a Bíblia diz que o nome dele é Emanuel, é Deus conosco. É o Deus encarnado que está passando. E enquanto toda a multidão que consegue ver, e consegue ouvir, e consegue tocar, e sabe aonde exatamente ele está dizendo: é o Nazareno, o cego, que não sabe aonde Jesus está, não sabe se ele está vindo de lá ou está vindo de cá, não está sabendo de nada, se ele já passou ou ainda vai chegar. Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu sei que o Senhor é o Messias, eu sei quem é o Senhor, e eu sei que tu pode entrar com a provisão na minha vida. Em segundo lugar, esse texto nos ensina como lidar com as vozes que tentam nos calar. Porque esse homem gritava: Jesus, filho de Davi, e isso incomodou. Versículo 48, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: filho de Davi, tem compaixão de mim. Oh, meus irmãos, todas as vezes que tentamos nos aproximar de Cristo, vozes vão tentar nos calar. Que vozes nós enfrentamos? Que vozes nós ouvimos? Em primeiro lugar, a voz da insegurança. Essa fala aqui no nosso coração. Essa grita no nosso coração, é a nossa própria insegurança que vai gritar nos nossos ouvidos dizendo: não vai dar certo. Ele não vai te ouvir. Pare, você está fazendo fiasco. Está ficando feio para você. É a insegurança, é o medo. Quantas vezes você já tentou e não deu certo? Você vai errar de novo, você vai fracassar de novo.
A segunda voz que nós ouvimos é a voz da multidão. A multidão sempre vai tentar calar, principalmente quando você evoca Jesus, sendo Jesus quem é. Porque se você começar a pregar esse Jesus paz e amor, esse Jesus que aceita tudo, esse Jesus liberal, ninguém vai mandar você ficar quieto. Ninguém vai dizer para você se calar. Mas a partir do momento que você começa a pregar o Jesus da Bíblia, que você começa a falar sobre o Jesus Messias, aquele que havia de vir, aquele que haveria de vir, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, toda aquela multidão, inclusive a que estava com Jesus, vai dizer: fica quieto, porque esse ensino vai contra o que os nossos líderes religiosos estão nos ensinando. Cala a boca, Bartimeu, porque algum líder religioso pode ouvir e nós seremos punidos, porque a multidão não consegue ouvir a verdade sobre Jesus. Eles criaram um personagem, e esse personagem eles aceitam, mas o cumprimento das escrituras, o filho de Davi, aquele que era, que é e que há de vir, esse incomoda o ouvido da multidão. E aqueles homens chegavam e diziam: cala a boca, fica quieto. Quem é você? Quem é você para importunar o mestre? A multidão está com pressa. Talvez eles mandavam aquele cego ficar quieto, porque eles queriam chegar logo em Jerusalém. O que um mendigo está atrapalhando a nossa viagem? Nós queremos chegar lá para a festa, rever os nossos amigos. Nós queremos ir para Jerusalém. E muitas vezes a multidão vai tentar fazer você parar, dizendo: Jesus tem coisa mais importante para fazer. Desista, você não é capaz. A terceira voz que fala é a voz do inimigo. E essa voz vem nos enganando desde o Éden, dizendo: não é bem assim que Deus falou, colocando à prova aquilo que Deus falou. Certamente você pode comer, você não vai morrer, Eva, fica tranquila. E essa voz, ela é uma voz doce, ela é uma voz suave. Não pense que o inimigo, ele vem naquele estereótipo de rabo pontudo, chifre, fogo saindo pelo nariz. E não, isso aí é para assustar a criança, isso aí é para assustar a criancinha. O inimigo, ele vem disfarçado em um anjo de luz, ele fala suave, ele engana. E essa voz muitas vezes vem na nossa cabeça, nos enganando, lançando dúvidas no nosso coração. Para que você vai chamar por Jesus? Desista. Quantas vezes você já orou e Ele não te respondeu? Há quanto tempo você está querendo esse sonho? Você já pediu tanto, não é da vontade dEle, e você vai ouvir essa voz. Qual é o nosso posicionamento diante dessas vozes? Porque todas elas vão ter algo em comum, todas elas vão dizer: desista. A sua insegurança vai dizer: desista. A voz da multidão vai dizer: desista. O inimigo vai dizer: desista. E qual é o nosso comportamento? Deve ser igual o do Bartimeu, que nos dá uma preciosa lição. Quanto mais o repreendiam, mais ele clamava, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu sei quem é o Senhor, por isso eu clamo. Eu não dou ouvido para a voz do meu coração, para a minha insegurança, porque eu sei quem é o Senhor. Eu não dou ouvido para o que os outros estão falando, porque eu sei quem é o meu Senhor. Eu não dou ouvidos para a voz de Satanás, porque eu sei quem é o meu Senhor. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A cada vez que aquele homem mandavam ele ficar quieto, mais ele trazia essa expressão do Antigo Testamento e dizia: eu sei que tu és o Filho de Deus, eu sei que tu és o Salvador do mundo, eu sei que tu és o Rei da paz, eu sei quem tu és, e por isso eu chamo Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim. A palavra do Senhor, Isaías 11:3 diz assim: e ele terá o seu prazer no temor do Senhor, não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouvi dizer, mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade a favor dos mansos dessa terra. Aquele homem dizia: Senhor, eu sei quem és, por isso eu clamo por ti. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim.
Para a voz da insegurança nós devemos dizer: eu sirvo ao Senhor dos exércitos. Eu sou pequeno, eu sou fraco, mas o meu Deus é grande e é forte, e Ele está comigo. Eu vou vencer nessa batalha não pela força do meu braço, mas porque o Senhor dos exércitos está comigo. Para a voz da multidão nós devemos dizer: eu pertenço a Jesus, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Jesus é o meu Deus, o meu Senhor, o meu Redentor e o meu Salvador. E para o inimigo, e essa fé, não o barulho, não o grito da sua voz, mas essa fé atraiu o coração de Jesus. Você quer atrair o coração de Jesus? Creia nele. Creia nele, exclusivamente nele, é solos Cristos, é somente Jesus. Você não precisa de mais nada, você não precisa de amuleto, você não precisa de sal grosso, você não precisa de rosa ungida, você é o sal da terra, você não precisa de pedrinha de Israel. Nós cremos na pedra de esquina, no Deus Emanuel. Você não precisa de oração forte, você tem um Deus forte que ouve a sua oração. É só Jesus, é só Jesus. Quando a sua fé está nele, exclusivamente nele, inteiramente nele, você atrai a sua presença. E Jesus para o que está fazendo. Ele para na beira do caminho e diz: chamem o homem, chamem o cego. Você já parou para pensar nisso? É isso que atrai a presença do Senhor, uma fé genuína e verdadeira. Note que o cego não parou de gritar, mas Jesus se importou com ele. Do mesmo modo, irmãos, Jesus é o rei desse universo. Não existe nada mais belo do que Cristo, e Ele se importa com você. Ele se importa com a sua dor, com o seu sofrimento. Ele se importa, Ele não quer que você sofra desnecessariamente. Ele não quer, Ele ama você, Ele se importa com você. E Ele para dar atenção para os seus. O cego, por ser cego, não viu que Jesus parou. Ou será que ele viu? Não, né? Ele é cego, ele não viu. Jesus não falou para ele parar de gritar. Jesus chamou provavelmente um discípulo. E aqui está a diferença do discípulo e da multidão. Discípulo sempre anda perto de Jesus. Multidão só quer novidade, irmãos. A multidão é movida por qualquer vento de doutrina. Tem novidade, vai para lá. Ah, não, já não é mais novidade, então volta para cá. É assim, é a multidão. Agora o discípulo, ele fica junto com Jesus. Jesus provavelmente chamou um discípulo e o cego está lá gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o povo fala: cala a boca. E ele: Jesus, filho de Davi. E Jesus, naquela maior calma, chama um discípulo e fala: vai lá, traz ele aqui para mim. E o cego está gritando: Jesus. E o povo mandando ele calar a boca. De repente chega um discípulo. E o discípulo chega com uma palavra diferente. A multidão manda calar a boca. O discípulo chega e diz: coragem. Ele ouviu o seu clamor. Levante-se. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Você precisa tomar uma decisão hoje. Você vai ser um propagador do cala-boca para aqueles que estão sofrendo? Ou você vai ser um propagador do tenha coragem? Você é precioso para Jesus. A igreja precisa de discípulos, não de multidão. A multidão precisa ouvir dos discípulos coragem. E ele está aqui. Coragem. Chegou um discípulo para aquele homem e esse homem só ficou quieto quando ele ouviu. Qual foi a mensagem que ele ouviu? Está no texto. Coragem, coragem, levante-se, porque Ele está chamando você. Muitas vezes nós temos medo. Ô meu irmão, não é você que vai curar. Não é o óleo que vai curar. Não é a sua imposição de mãos que vai curar. Quem vai curar é Jesus. Quem vai libertar é Jesus. Sabe qual é a nossa única missão? E é única mesmo. Sabe qual que é? Sejam minhas testemunhas. Foi isso que Jesus pediu de nós. Sejam minhas testemunhas. Testemunhem do que vocês sabem que eu posso fazer.
Testemunhem do que vocês viram eu fazer. Testemunhem de mim. Vão por todo o mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Sejam minhas testemunhas. E chegou um discípulo para aquele homem e disse: Jesus mandou te chamar. Levante-se. Que coisa maravilhosa. Aquele homem atirou a capa para o lado, deu um salto. Isso vai contra a lei, né? O cego geralmente ele caminha, principalmente naquela época, tateando, com uma vareta, guiando os seus passos, e aquele homem deu um salto. Deu um salto. Oh, meus irmãos, isso é maravilhoso. Atirou a capa. A capa era tudo que ele tinha. A capa era o seu abrigo. Talvez aquela capa era o seu melhor amigo. Nos dias de frio, nos dias de chuva, era a capa que o protegia. Aquela capa era o colchão que muitas vezes ele dormia em cima, era o cobertor com que ele se enrolava nas noites frias. Aquela capa simbolizava para aquele homem a proteção, a segurança, proporcionava um mínimo de conforto. Se você já teve infelizmente essa visão de ir em uma cidade grande, onde há muitos mendigos, você vê pessoas em situação de rua, agarrados a trapos, a pedaços de coberta, a pedaços de papelão, porque aquilo que muitas vezes nós jogamos no lixo é a única coisa que eles têm, que lhes traz um pouquinho de conforto e de consolo. Isso era a capa para aquele homem, e ele lança ela fora, ele joga ela para o lado. Por quê? Porque Jesus mandou me chamar. Note que para aquele homem não existia nenhum plano B. Ele não botou a capa debaixo do braço e falou: eu vou lá com Jesus, se não der certo eu volto para o meu cantinho. Ele não pediu para ninguém guardar o seu lugar, ele deu um salto daquele lugar, como alguém que diz: para cá eu não volto mais, eu não preciso dessa capa, porque Jesus mandou me chamar. A suficiência é Cristo, a suficiência é Cristo. Eu não quero mais nada que me segura, nada que me embarace, nada que me prenda ao meu passado. Eu não quero nada, eu quero Jesus. Se Ele mandou me chamar, é para lá que eu estou indo. E foi isso que ele fez. Quantas pessoas, meus irmãos, não conseguem abandonar essa capa? O jovem rico que foi falar com Jesus. Jesus disse: se você quer ser perfeito, então vai, vende tudo que tem. Jesus só pediu isso para ele. Ele foi o único a qual Jesus perguntou. Aliás, Jesus orientou: vai lá, vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e segue-me. Por quê? Porque a riqueza era o Deus dele. Não tome isso por base. Jesus não pediu para todo mundo fazer isso. Foi para aquele jovem. E aquele jovem não quis abrir mão da capa, porque ele era muito rico. Eu me lembro de Eliseu. Eliseu era um homem bruto. Quem já lavrou com boi sabe. O homem estava lavrando com 12 juntas de boi. É 24 boi puxando. E de repente vem Elias. E Elias para na frente dele e diz: Deus mandou te chamar para o ministério. Era aí, Elias, que eu vou. Matou os bois, queimou em holocausto, e o fogo, a lenha foi os arados. Isso significa: Elias, eu não tenho plano B. Eu não vou voltar, eu não vou vender esses bois. Eu entreguei tudo nas mãos do Senhor. Meu irmão, para com esse plano B. Para de querer dar um jeito. Você não precisa de Agar, Abraão. Você não precisa. Deus vai usar a sua esposa. Você não precisa de plano B. Quando Deus dá a visão, Ele dá os recursos para completar a missão. Nós só precisamos crer e ir em direção a Cristo. Ir em direção a Cristo. E esse homem de um salto foi. Ele chegou na frente de Jesus. Bartimeu, ele definiu o que é fé. E para Bartimeu, se perguntasse o que é fé, Bartimeu, ele diria: é um salto em direção ao meu Criador. O que é fé? É um salto em direção a Jesus. Sabendo que Jesus vai te pegar. Sabendo que Jesus vai te amparar nos braços dele. Vai te amparar. Oh, meus irmãos, não existe se nos decretos de Deus. É certeza. Se Ele te chamou, Ele vai cumprir. Em quarto e último lugar, nós vemos a atitude correta de nos apresentarmos diante de Jesus. 51 e 52.
Ele lhes perguntou: o que você quer que eu lhe faça? E o cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, você foi salvo porque teve fé. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus, estrada afora. Mestre, que eu possa ver de novo. Se você estivesse diante de Jesus hoje, o que é que você pediria para Ele hoje, agora? Porque muitas vezes nós estamos como os nossos filhos, que não sabem o que querem. Muitas vezes nós estamos igual aos nossos filhos, que hoje eles querem um carrinho, amanhã eles querem uma motinho, depois não sei o que, eles querem uma bicicleta, e no mesmo dia que eles querem a bicicleta, eles querem eles querem, mas eles não sabem o que eles querem. E nessa hora, precisa da intervenção do pai, porque o pai, além de saber o que o filho quer, ele sabe também o que o filho precisa. Esse homem não deu meia voltas. Esse homem ele não fez rodeio. Esse homem ele não quis enfeitar o bolo. Ele chegou quando Jesus perguntou: o que é que você quer? Ele falou: mestre, que eu possa ver. Que eu possa ver. E muitas vezes nós não sabemos o que nós queremos. Primeiro que esse homem reconheceu a sua condição. Esse homem reconheceu a sua condição. Ele percebeu Jesus com os olhos da alma: mestre, filho de Davi, eu quero ver. Ele pediu algo que ninguém no mundo poderia fazer. Dá para ele a visão. Oh, meus irmãos, muitas vezes nós estamos pedindo para Deus coisas que nós podemos fazer, que eu consigo fazer, que eu consigo correr atrás, que eu consigo economizar, que eu consigo me administrar e fazer. Nós estamos pedindo isso para Deus. Nós precisamos pedir para Deus aquilo que somente Ele pode fazer. Eu acho linda a história de Josué, quando ele vai enfrentar uma batalha, e aí ele vai orar para Deus, e a batalha está ali, e eles estão ganhando, só que começou a escurecer. E aí, sabe qual foi a oração de Josué? A oração de Josué não foi: Senhor, envia um raio aqui ou um anjo, mata todo mundo porque já está ficando escuro, aí nós vamos para casa mais cedo mesmo, eu sei que o Senhor pode fazer isso. Sabe o que Josué falou? Parafraseando, disse assim: Senhor, aqui com nós está tranquilo, a gente consegue vencer essa batalha, mas parar o sol não tem condição, Pai. E nós precisamos, lutar de noite vai ser muito complicado. Então dá só uma seguradinha no sol para clarear um pouquinho mais, que a gente continua lutando. Saber pedir. Saber pedir. E esse homem se posicionou. O cego estava certo do que queria. Ele estava convicto de que ele estava na frente de Jesus, daquele a qual ele atraiu a sua presença, do Messias, e somente Ele pode resolver esse meu problema que é impossível. Senhor, essa causa eu coloco nas tuas mãos. Mas Jesus viu algo a mais, por isso Jesus Cristo disse: a tua fé te salvou. Isso significa que a fé daquele homem, que era mendigo e cego, em Jesus Cristo, era uma fé em Jesus, e não apenas no que Jesus podia fazer. Jesus olhou e falou: é isso? Mas você vai receber algo a mais, a sua salvação. A tua fé te salvou. Bartimeu voltou a ver e consequentemente fez algo inusitado. Para mim, o maior milagre do texto está na última frase que lemos nós todos juntos, e diz assim: e imediatamente passou a ver, e foi seguindo Jesus estrada afora. E foi seguindo Jesus estrada afora. Parafraseando, sabe o que esse homem disse para Jesus? Mestre, eu quero te ver. Porque imediatamente quando recebeu a visão, esse homem não falou: eu vou lá esfregar na cara dos meus parentes agora que eu estou vendo.
Ele não falou, eu vou voltar para Jericó e vou mostrar para todo mundo, eu vou esfregar na cara de todo mundo a bênção que eu recebi do Senhor. Porque tem muita gente que transforma a sua bênção em maldição, como Penina, que esfregava na cara de Ana, dizendo, eu tenho filhos e você não tem, eu sou abençoada e você não é. E tem muito crente bobo, que quando recebe algo do Senhor, consegue transformar em maldição a bênção que recebeu. Mas esse homem não. Esse homem seguiu Jesus, estrada afora. Para onde é que Jesus foi? Para Jerusalém. O que é que aconteceu com Jesus em Jerusalém? Ele foi preso, foi torturado, foi crucificado. E ao terceiro dia, ele ressuscitou. Jesus apareceu, meus irmãos, para os seus apóstolos, apareceu para as mulheres, apareceu para Paulo, e depois apareceu para um grupo de 500 pessoas. Jesus apareceu. Jesus caminhou com os seus discípulos depois da ressurreição durante 40 dias. E ninguém me tira da cabeça que esse homem que começou a sua vida vendo, depois ficou cego durante muito tempo, tornou a ver, e quando abriu os olhos, a primeira pessoa que viu o Cristo encarnado. Mas devido à sua fé, ele viu o Cristo ressurreto. O Cristo que foi assunto aos céus e prometeu, um dia eu vou voltar para buscar a minha igreja. Oh, meus irmãos, o maior milagre é o discipulado. O maior milagre é aquele homem não ter se desviado, mas ter seguido Jesus estrada afora. Que o Senhor Jesus Cristo possa poderosamente, nessa noite, guiar o seu coração. Guiar o seu coração em direção a Ele. Que você possa, assim como esse homem, não perder essa oportunidade. A oportunidade de dizer, Jesus, filho de Davi, eu tenho uma deficiência que só o Senhor pode transformar. E eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que se você clamar por Ele hoje mesmo, Ele vai se manifestar na tua vida. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Senhor Jesus, nós estamos aqui, ó Pai, na tua presença, para dizer que o Senhor é bom e que o Senhor é santo. Paizinho querido, que essa palavra não caia no vazio, não se perca, mas que ela, Senhor Jesus, encontre um terreno fértil corações, que ela frutifique, que ela germine, que ela produza frutos para a eternidade. Que o Senhor, meu Deus, que é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, traga, Senhor Jesus, lucidez aos corações, e que nessa noite, Senhor Jesus, aqueles, ó Pai, que ainda não entregaram a sua vida a Ti, que possam se render ao Senhor. Aqueles, meu Deus, que talvez estão em caminhos de trevas, que possam também, ó Deus, serem curados e que possam ver o Senhor. Aqueles, meu Pai, que estão sendo cercados pela voz da insegurança, que vem do coração, que o Senhor, ó Deus, interrompa essa voz. Que o Senhor interrompa a voz da multidão, dizendo que não vai dar certo. Que o Senhor interrompa a voz do inimigo, dizendo que eles não vão conseguir. Mas que nós venhamos hoje ouvir a Tua voz. A Tua voz, Pai. Em o nome de Jesus assim eu oro. Amém.